Olá, crianças! Hoje vamos acompanhar a leitura das páginas 26 e 27 do livro de ciências. Abra um livro e acompanhe comigo a leitura. A importância do solo para os seres vivos. O solo é um componente do ambiente muito importante para diversos seres vivos. Por meio de suas raízes, as plantas se fixam no solo e absorvem dele a águas e sais minerais. Os animais que se alimentam de plantas e os animais que se alimentam de outros animais também dependem do solo. O solo também é o abrigo de muitos diferentes tipos de organismos, desde micro-organismos até animais maiores, como a minhoca e o tatu. As minhocas se alimentam de restos de plantas e de animais do solo. Formigas e minhocas são excelentes construtoras de túneis que ajudam a tornar o solo arejado e fértil. Então, nós vemos aqui que o solo é importante para as plantas e é importante para os animais. A importância do solo para os seres humanos. Os seres humanos utilizam o solo, por exemplo, para cultivar alimentos, construir cidades e extrair minerais para fabricar objetos. Então, para o cultivo de alimentos, para a construção de cidades, para a produção de objetos. Vamos agora à leitura da página 27. Impactos das atividades humanas nos solos. O vento e a chuva podem alterar a estrutura das rochas e do solo. As atividades humanas, como a criação de animais, cultivo de plantas e a construção de cidades, podem intensificar essas alterações, de modo que os grãos que formam o solo fiquem mais suscetíveis de ser arrastados pela água das enxurradas ou pelo vento. Esse deslocamento de porções do solo para outras áreas é chamado erosão. Então, a erosão, vejam nessa imagem, é quando o solo não pode ser utilizado para o plantio, nem para a criação de animais, porque ele está desgastado, certo? As plantas formam uma barreira contra o vento e a chuva, e as raízes sustentam as partículas do solo. Por isso que é importante manter a preservação das árvores, com o plantio de novas mudas. A retirada da cobertura vegetal é chamada de desmatamento e deixa o solo mais exposto e vulnerável à erosão. Por quê? Porque são as raízes das plantas que sustentam o solo, certo? Quando eu tiro a árvore, o solo fica suscetível à erosão. O que podemos fazer para mudar isso, o desmatamento? Fazer o plantio de mudas em áreas desmatadas, para proteger o solo. Assim, todos os seres vivos ficarão favorecidos. Nas cidades, grande parte do solo é coberto por materiais impermeáveis, como o asfalto, e isso dificulta que a água penetre pelo asfalto e o lixo também, que contamina o solo. Nas zonas rurais, a aplicação de agrotóxicos em plantações também pode poluir o solo e a água. Nos pastos pode haver a compactação do solo, porque os bois e vacas ficam pisoteando e espremem o solo e os espaços entre os grãos, deixando a terra menos aerada e menos macia. Então, são vários fatores que levam à degradação do solo. Então, eu coloquei algumas dessas palavras retiradas desse texto, certo? E vocês irão desenhar no caderno ou caderno de desenho e pintar uma dessas palavras relacionada com o que foi lido, certo? As palavras são essas. Nós temos aqui plantas, nós vimos que as plantas sustentam o solo, certo? São abrigos de animais também. Os animais também se alimentam das plantas e utilizam o solo como as minhocas, não é isso? Para os seres humanos, o solo é importante para o cultivo de alimentos, então vocês podem desenhar o homem cultivando o solo, plantando. Ele utiliza também para a construção de cidades,
Então, vocês podem fazer o homem construindo cidades no solo. Há também a erosão do solo, como foi lido no texto, que é o solo desgastado, porque foi retirada a vegetação ou pela ação do vento ou da chuva. E também a palavra desmatamento, que é quando o homem desmata, né, derruba as árvores, faz a retirada das árvores. Então, vocês vão escolher uma dessas 6 palavras: plantas, animais, cultivo de alimentos, construção de cidades, erosão ou desmatamento. E vão representar através de um desenho no caderno ou caderno de desenho. Não esqueça de pintar. Bons estudos!